O Último Paraíso. A saga do Universo 25. Os limites da utopia. Prólogo. O sonho do paraíso perfeito. Imagine, por um momento, que você pudesse criar o mundo perfeito. Um lugar onde nunca faltaria comida, onde não existiria frio nem calor extremo, onde não haveria predadores ou doenças. Um verdadeiro paraíso terrestre. Foi exatamente isso que o etólogo John Calhoun tentou fazer em 1968, quando criou aquilo que chamou de Universo 25, o 25º de uma série de experimentos que mudaria para sempre nossa compreensão sobre sociedade, comportamento e os limites da utopia. Mas esta não é apenas uma história sobre ratos de laboratório. É uma parábola sobre nós mesmos, sobre nossas cidades, nossas relações e sobre o preço que pagamos pelo que chamamos de progresso. Capítulo 1. A construção do Éden. Era uma vez um tanque quadrado de 2,5 metros por 2,5 metros, um universo em miniatura, cuidadosamente projetado para ser perfeito. Calhoun havia aprendido com seus experimentos anteriores. Desta vez, não haveria escassez. 4 torres se erguiam nos cantos deste mundo artificial, cada uma com 16 apartamentos, ninhos aconchegantes onde os ratos poderiam criar suas famílias. Túneis conectavam as torres como avenidas de uma cidade planejada. No centro, fontes de água cristalina jorravam continuamente. Comedouros transbordavam com ração nutritiva, reabastecidos automaticamente. A temperatura era mantida constante a 25 graus Celsius, nem muito quente, nem muito frio. A iluminação seguia um ciclo perfeito de 12 horas de dia e 12 horas de noite. Não havia predadores, não havia doenças, não havia catástrofes naturais. Em janeiro de 1968, 4 casais de ratos noruegueses foram introduzidos neste paraíso. 8 pioneiros em um mundo que poderia sustentar 3.800 indivíduos. Eles tinham tudo o que precisavam para prosperar. E, no início, prosperaram. Capítulo 2. Os Dias Dourados. Os primeiros meses foram mágicos. Os 8 pioneiros exploraram seu novo mundo com a curiosidade natural de quem descobre um território virgem. Estabeleceram territórios, formaram hierarquias sociais saudáveis, cortejaram, acasalaram e tiveram filhotes. A população crescia de forma constante e ordenada. Cada rato conhecia seu lugar na sociedade. Os machos dominantes controlavam os melhores territórios, aqueles próximos às fontes de comida e água. As fêmeas escolhiam cuidadosamente seus parceiros e construíam ninhos elaborados para suas crias. Era uma sociedade em miniatura, mas funcionava. Havia regras não escritas, rituais de cortejo, hierarquias respeitadas. Os jovens aprendiam com os mais velhos. Os conflitos eram resolvidos através de demonstrações de força que raramente resultavam em violência real. Calhoun observava fascinado. Seus ratos haviam criado uma civilização. Mas o paraíso, como descobriríamos, tem seus próprios perigos. Capítulo 3. As primeiras rachaduras. Por volta do dia 315, algo começou a mudar. A população havia crescido para 600 indivíduos, ainda muito longe do limite físico do ambiente, mas algo estava diferente no ar.
Os territórios começaram a se sobrepor. Os espaços que antes pareciam infinitos agora se mostravam limitados. Jovens machos, que antes encontravam facilmente seu lugar na hierarquia, começaram a enfrentar dificuldades para estabelecer territórios próprios. As primeiras brigas sérias eclodiram. Não mais as demonstrações ritualizadas de força do passado, mas confrontos violentos e prolongados. Alguns ratos começaram a mostrar feridas, cicatrizes que contavam histórias de disputas cada vez mais ferozes. As fêmeas, tradicionalmente as organizadoras sociais da comunidade, começaram a demonstrar sinais de estresse. Algumas abandonavam seus ninhos sem motivo aparente. Outras se tornavam excessivamente agressivas, atacando até mesmo suas próprias crias. Calhoun anotava tudo meticulosamente, mas ainda não compreendia completamente o que estava presenciando. Afinal, havia comida suficiente para todos. Havia espaço suficiente para todos. Porque a sociedade estava começando a se fragmentar. A resposta estava na natureza mais profunda do que significa viver em sociedade. Capítulo 4 O Grande Colapso. No dia 560, a população atingiu 2.200 indivíduos. Matematicamente, ainda havia espaço e recursos para quase o dobro. Mas a matemática, descobriu Calhoun, não governa sociedades. O que aconteceu a seguir foi um colapso social de proporções épicas. Grupos de machos jovens, incapazes de estabelecer territórios ou encontrar parceiras, formaram gangues violentas. Eles vagavam pelo universo em bandos, atacando indiscriminadamente outros ratos, interrompendo rituais de acasalamento, destruindo ninhos. Algumas fêmeas se tornaram hiperprotivas, isolando-se com suas crias e atacando qualquer um que se aproximasse, incluindo os próprios filhotes quando cresciam. Outras se tornaram completamente apáticas, abandonando os cuidados maternais e vagando sem propósito pelo ambiente. Mas talvez o mais perturbador de tudo foi o surgimento do que Calhoun chamou de os Belos, um grupo de ratos machos que se retiraram completamente da vida social. Eles se alimentavam apenas quando os outros dormiam, evitavam qualquer forma de conflito ou interação social, e passavam horas se limpando obsessivamente. Eram fisicamente perfeitos. Seus pelos brilhavam. Não tinham cicatrizes de brigas. Pareciam saudáveis. Mas eram socialmente mortos. Não cortejavam fêmeas. Não defendiam territórios. Não participavam da vida comunitária. Eram fantasmas em seu próprio mundo. Capítulo 5 A Morte da Civilização. O que Calhoun presenciou nos meses seguintes foi nada menos que a morte de uma civilização. As taxas de natalidade despencaram drasticamente. As fêmeas que ainda conseguiam engravidar frequentemente abandonavam ou atacavam suas crias. Os rituais de cortejo, tão elaborados no início do experimento, se tornaram raros e frequentemente interrompidos por violência. A população começou a declinar, não por falta de recursos, não por doenças, não por predadores, mas por uma completa quebra do tecido social que mantinha a comunidade unida. Os jovens que nasciam neste ambiente caótico nunca aprendiam os comportamentos sociais normais. Não sabiam como cortejar, como estabelecer territórios, como criar filhotes. Eram, nas palavras de Calhoun,
A primeira geração morta, fisicamente vivos, mas socialmente extintos. No dia 1078, nasceu o último filhote no universo 25. A partir desse momento, a população apenas declinou, mesmo com a abundância de recursos e espaço disponível. Em 1973, o último rato morreu. O paraíso havia se tornado um cemitério. Capítulo 6. As lições do paraíso perdido. Mas o que exatamente aconteceu no universo 25? Por que uma sociedade com recursos abundantes entrou em colapso? Calhoun identificou o que chamou de segunda morte. Não a morte física, mas a morte comportamental. Quando uma população excede sua capacidade social, não física, mas social, os comportamentos que mantêm a sociedade unida começam a se deteriorar. Pense em uma festa. Com 10 pessoas, todos conversam, se conhecem, interagem harmoniosamente. Com 100 pessoas, pequenos grupos se formam, mas ainda há ordem social. Mas imagine 1000 pessoas no mesmo espaço. Mesmo que haja comida e bebida suficiente para todos, o caos social é inevitável. No universo 25, os ratos enfrentaram o que os psicólogos chamam de sobrecarga social. Havia simplesmente interações sociais demais para processar. O cérebro de cada rato, evoluído para lidar com grupos pequenos e hierarquias simples, não conseguia mais navegar pela complexidade social do ambiente superpopuloso. O resultado foi uma cascata de comportamentos patológicos, agressividade excessiva, retirada social completa, perda dos instintos parentais e, eventualmente, a incapacidade total de formar os vínculos sociais necessários para a reprodução e criação de filhotes. Capítulo 7. Espelhos da humanidade. Agora, você pode estar pensando, mas isso é sobre ratos. O que isso tem a ver conosco? A resposta é: tudo. Olhe ao seu redor. Vivemos em cidades cada vez maiores, mais densas, mais complexas. Interagimos com centenas de pessoas diariamente. No trânsito, no trabalho, nas ruas, nas redes sociais. Nossos cérebros, assim como os dos ratos, evoluíram para grupos pequenos e relações íntimas. Não é coincidência que as taxas de ansiedade, depressão e isolamento social tenham disparado nas últimas décadas, especialmente em grandes centros urbanos. Não é coincidência que muitos jovens relatem dificuldades para formar relacionamentos profundos e duradouros. Alguns pesquisadores veem nos belos do universo 25 um paralelo com certos fenômenos modernos, jovens que se retiram da vida social, que evitam relacionamentos românticos, que preferem interações virtuais a encontros reais. No Japão, existe até um termo para isso: hikikomori, pessoas, geralmente jovens, que se isolam completamente da sociedade, vivendo como ermitões em seus quartos. Capítulo 8. Além do determinismo. Mas cuidado! A história do universo 25 não é uma profecia de doom inevitável para a humanidade. Somos mais complexos que ratos. Temos linguagem, cultura, tecnologia, consciência. Podemos aprender com os erros do paraíso artificial de Calhoun. Primeiro, reconhecendo que crescimento populacional e abundância material não garantem bem-estar social.
Uma sociedade saudável precisa de mais que recursos. Precisa de estruturas sociais que permitam conexões significativas entre seus membros. Segundo, compreendendo que há limites para a complexidade social que podemos processar. Precisamos de espaços para intimidade, para silêncio, para relações profundas em meio ao caos da vida moderna. Terceiro, valorizando os rituais e tradições que mantêm o tecido social unido. No universo 25, quando os rituais de cortejo e hierarquia se quebraram, toda a sociedade desmoronou. Epílogo. Construindo paraísos sustentáveis. A história do universo 25 é, fundamentalmente, uma história sobre equilíbrio. O equilíbrio entre individual e coletivo, entre crescimento e sustentabilidade, entre progresso e tradição. Calhoun não criou um experimento sobre superpopulação. Ele criou um experimento sobre os limites da utopia. E descobriu que mesmo o paraíso pode se tornar um inferno se não compreendermos as necessidades mais profundas da natureza social. Hoje, enquanto enfrentamos nossos próprios desafios de urbanização, tecnologia e mudança social, a saga do Universo 25 nos oferece uma lição valiosa. Não basta ter tudo. Precisamos saber como viver juntos. O verdadeiro paraíso não é um lugar onde temos tudo que queremos, mas um lugar onde podemos ser verdadeiramente humanos, com todas as complexidades, contradições e necessidades que isso implica. E talvez, apenas talvez, se aprendermos as lições dos ratos de Calhoun, possamos construir sociedades que sejam não apenas prósperas, mas também saudáveis. Não apenas eficientes, mas também humanas. Não apenas paraísos materiais, mas verdadeiros lares para a alma. Esta é a história do Universo 25, uma parábola sobre nós mesmos, contada através dos olhos de ratos que sonharam com o paraíso e descobriram que até mesmo o Éden tem seus preços.